Olá, muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os motores tecnológicos da globalização. Eu sou o professor Sebastião Aguiar, professor de Geografia. Vem comigo para mais uma aula do projeto Minha Escola Virtual Aprendendo em Rede. Como vimos na aula anterior, o processo de globalização teve início no século XV e passou por diferentes fases de desenvolvimento até chegar à atualidade. É possível distinguir 4 delas. A primeira fase teve início com a expansão geográfica da economia mundo europeia por meio das grandes navegações marítimas do século XV e XVI. Ou seja, alguns povos europeus, impulsionados pela busca de metais preciosos e produtos exóticos para serem comercializados na Europa, se aproveitaram dos avanços das técnicas de navegação e estabeleceram relações comerciais mais intensas com as demais economias do mundo, principalmente com os continentes americano e africano. A segunda fase teve início entre a segunda metade do século XIX e o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. O processo de globalização adquiriu um novo impulso com a expansão da dominação política, econômica e militar europeia sobre grandes extensões da África e da Ásia, onde foram estabelecidos impérios coloniais. Ou seja, as inovações técnicas aplicadas a indústrias, aos transportes e às comunicações contribuíram para intensificar, agilizar e ampliar a difusão de relações econômicas capitalistas para outros territórios. A terceira fase, entre 1945 e 1989, o processo de globalização esteve condicionado à Guerra Fria, conflito caracterizado pela presença de 2 blocos de poder político e econômico rivais: o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, capitaneado pela extinta União Soviética. Esses 2 países passaram a disputar entre si a ampliação de suas áreas de influência no mundo. A quarta fase teve início na última década do século XX, é marcada pela revolução técnico-científico-informacional, ou seja, os avanços do conhecimento em diversas áreas como informática, telecomunicação, robótica, biotecnologia, química, entre outros, ocorridos a partir dos anos 1970. Tais avanços favoreceu ainda mais a expansão do capitalismo e provocou grandes mudanças na produção industrial, na agropecuária, na prestação de serviços e na própria geração de novos conhecimentos tecnológicos e científicos. Nos últimos tempos, principalmente após a Revolução Técnico-Científica Informacional, os meios de transporte se modernizaram, tornando-se mais rápidos e mais baratos. Com isso, aumentou a capacidade de transporte de carga e de passageiros. Intensificaram-se os deslocamentos de pessoas, mercadorias, em intervalos de tempo cada vez menores, possibilitando a integração de diferentes regiões do mundo. O mesmo ocorreu com os avanços tecnológicos e na informática, permitindo que os fluxos de informações se tornassem cada vez mais intensos e velozes, tanto em escala local e regional, como em âmbito nacional ou global. No entanto, é importante lembrar que esses fluxos de informações não incluíam países, regiões e lugares do mesmo modo. Assim como os efeitos da globalização não chegaram a todos igualmente. Em verdade, a globalização muitas vezes gera ou amplia as desigualdades no espaço geográfico mundial. Agradeço sua atenção. Para finalizar nossa aula de hoje, responda às questões 7 e 8 do blog da Atividade MEV, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossa aula.